Meus amados irmãos, amigos, eu quero convidar você para nós fazer uma meditação aqui na palavra do Senhor. Eu quero ler um texto da Bíblia, no livro do evangelista São Lucas, capítulo 18 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 18 e o versículo 8. Capítulo 18 e o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meus amados irmãos, diletos ouvintes, uma coisa que chama-me muito a atenção aqui nesse texto sagrado é que Jesus disse o seguinte: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? A palavra aqui de Deus aqui que me chama muito a atenção, que o Senhor colocou algo no meu coração, é para a palavra fé. Nós vemos que na década de 80 para cá começaram a aparecer, se não me falha a memória, os neopentecostais. Muitas igrejas neopentecostais foram abertas aqui no Brasil, No Brasil e em vários lugares do mundo. E uma das coisas que eles muito pregam é a fé. Eles pregam muito sobre a fé. A fé, muitos dizem, você tem que ter fé para isso, tem que ter fé para isso. São muitas coisas que eles pregam que a pessoa tem que ter fé. Para alcançar, tem que ter fé. Só que, biblicamente, nós encontramos alguns tipos de fé. Por exemplo, existe a fé natural. A fé natural é uma fé que todo mundo tem, independente do seu credo religioso. Tem pessoas que têm uma fé natural tão grande que elas creem até nas pessoas que morreram. Fazem preces a pessoas que já partiram para a eternidade. Pessoas que as suas memórias estão no esquecimento, memórias, que nós dizemos que está no esquecimento, mas se nós olharmos pela Bíblia Sagrada, Jesus contou a parábola do rico e Lázaro, que não é totalmente uma parábola, porque parábola não se usa muito nomes próprios, mas Jesus fala ali que a alma do rico lá no Hades, lá no inferno, na eternidade, ela estava consciente, estava consciente. E só que elas não podem mais vir a essa terra, porque já partindo daqui para a eternidade não podem mais voltar. A memória está no esquecimento, porque elas não poderão mais voltar aqui na terra. Estão lá na eternidade. E se nós andarmos por aí e perguntar a qualquer pessoa se ela tem fé, ela vai dizer que tem fé em alguma coisa. É uma fé, para mim é uma fé natural. Mas existe também a fé salvífica. A fé salvífica é a fé
que é gerada dentro do coração do homem quando ele ouve a sacrossanta palavra de Deus. Como Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 10 e o versículo 17, Paulo disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa é a fé salvífica, é a fé que é gerada no coração do homem através do Espírito Santo quando este ouve a palavra e dá crédito à palavra. Quando ele acredita na palavra de Deus, quando ele dá ênfase, dá crédito à palavra do Senhor, então o Espírito do Senhor Jesus Cristo, ele gera dentro do coração do homem essa fé que lhe conduz a obter a salvação da sua alma mediante o arrependimento, porque a palavra de Deus, ela é toda poderosa. A palavra de Deus é poderosa e ela tem o poder de mostrar ao indivíduo a sua pecaminosidade diante de Deus e a santidade do Senhor, o amor de Deus e a graça de Deus para com o homem pecador. Então, é gerada essa fé que leva a pessoa a ter um encontro real com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas também tem o dom da fé. O dom da fé, o apóstolo Paulo escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12 e o versículo 9, Paulo disse que a outros é dado o dom da fé. Esse dom da fé era o dom que Jesus tinha. Dom que Jesus tinha para curar os enfermos quando ele estava aqui, para fazer obras maravilhosas, como os discípulos tinham essa fé. Pedro, ele tinha o dom da fé, e o dom da fé sempre operava na vida de Pedro. Por exemplo, quando Pedro passa próximo da casa de Enéas, a Bíblia diz que Enéas estava deitado na cama. E Pedro vai passando, olha e vê Enéas, e ele diz: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E a Bíblia diz que imediatamente aquele homem foi curado. Paulo também, a Bíblia diz que Paulo viu um homem que era coxo de nascença. E quando Paulo olhou para aquele homem, ele viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Ali também, na minha visão, Paulo, o dom da fé foi manifesto e fez ali com que Paulo curou aquele homem, ali em nome de Jesus, ele ordenou e o homem ficou de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. E na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar muitos homens de Deus que o dom da fé fora manifesto para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, meus amados irmãos, uma coisa que eu, lendo a Bíblia e vendo a vida de alguns homens de Deus, eu descobri que alguns desses homens tiveram uma fé sobrenatural. Uma fé que foi operada em momentos de crise. Nos piores momentos que esses homens de Deus passaram, eles viveram na sua vida, diante dos seus olhos, uma fé sobrenatural. Uma fé sobrenatural é aquela fé, meus amados, é aquela fé que causa espanto na vida de pessoas que não tinham compromisso com Deus. E até mesmo pessoas que convivem em um meio, como posso dizer, um meio que glorifica o nome de Deus, de pessoas que servem ao Senhor nosso Deus. E eu, lendo a Bíblia, encontrei essa fé, e que essa fé nós precisamos ter nos dias atuais, porque nós vivemos tempos difíceis, nós vivemos tempos de crise.
E para esse tempo de crise que nós estamos vivendo hoje, essa fé tem que ser imperada na nossa vida, ou seja, nós temos que ter essa fé para glorificar o nome de Jesus. E você pode até me perguntar e dizer, mas irmão Moisés, você encontrou essa fé aonde? Eu encontrei essa fé na vida de alguns homens de Deus. Por exemplo, vou citar dois, só dois. Veja, lá no livro de Daniel, a Bíblia diz que Daniel foi levado para a Babilônia junto com a classe nobre de Israel, nos dias em que Nabucodonosor, pela primeira vez, ele invadiu Jerusalém. Ele invadiu 3 vezes Jerusalém e em 3 vezes levou 3 levas de pessoas para a Babilônia. E Daniel e a classe nobre foi levada para a Babilônia como cativos, como escravos de Nabucodonosor. E a Bíblia diz que Daniel, ele foi servir ao rei junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram servir ao rei de Babilônia no palácio. E uma das coisas, meus amados irmãos, que faz a minha alma se alegrar de prazer e de muita alegria e felicidade, é ver a confiança que esses homens tinham no Senhor. Primeiro, ao chegar na Babilônia, Daniel rejeitou todos os manjares do rei. Rejeitou todos os manjares do rei e pediu para que eles fossem alimentados apenas com frutas e legumes. E a Bíblia diz que no final do tempo, quando eles foram apresentados ao rei, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam muito mais formosos do que os outros que se alimentavam das iguarias do rei. E no capítulo 3 de Daniel, nós vemos que a Bíblia diz que Nabucodonosor, ele fez uma estátua, uma grande estátua, um obelisco, e mandou que todas as pessoas do reino, quando ouvisse o som de todos os instrumentos musicais daquela época, quando fossem tocados, todos tinham que se dobrar, se ajoelhar e adorar a estátua que ele havia levantado no reino babilônico. E o homem e a mulher, e o jovem, e o adolescente, e o menino que não adorasse, seriam lançados na fornalha de fogo ardente. A Bíblia Sagrada diz que no reino estavam esses 3 jovens, amigos de Daniel. E quando fora ouvido o som dos instrumentos musicais, todo o reino se dobrou, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se dobraram diante da estátua do rei Nabucodonosor. Com isso, as pessoas outros homens foram e disseram ao rei Nabucodonosor, falaram para ele que aqueles 3 jovens não se dobraram diante da sua estátua. E Nabucodonosor chamou aquele jovem e eles, com muita ira, com muito furor, zangado, ele chegou para eles e falou asperamente, dizendo, deixa eu ler aqui para você, Daniel capítulo 3, e o versículo 15. Vamos ler aqui a Bíblia. Daniel capítulo 3 e o versículo 15, tá? Vamos ler aqui a palavra de Deus para nós ver o que é que ele fala. Veja só o que ele falou. Ele disse o seguinte, ó. Eu vou ler o versículo 14. Falou Nabucodonosor, ele disse, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serves a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei. Ele prossegue, agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da buzina,
do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Vejam, meus amados irmãos, queridos ouvintes, veja a ordem do rei Nabucodonosor para esses 3 jovens. Agora veja o que eles respondem para o rei. Eles responderam Sadraque, versículo 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Veja, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Ele diz o seguinte: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Meus queridos irmãos, aqui nesse texto sagrado, eu vejo a fé sobrenatural na vida desses 3 jovens de Deus ali na Babilônia. Eles estavam diante de uma crise. Eles estavam diante de uma crise de ordem, de vida ou morte. Se eles aceitassem a ordem do rei de adorar os deuses, servir aos deuses da Babilônia e adorar a estátua de ouro, eles seriam livres da fornalha, do forno de fogo ardente. Eles seriam livres. Porém, se eles rejeitassem a ordem do rei de servir aos deuses babilônicos e adorar a estátua que o rei havia levantado, eles seriam jogados na fornalha de fogo ardente, ou no forno de fogo ardente, como diz aqui a palavra. Só que a confiança desse jovem, aqui está no superlativo. Aqui está no superlativo. Eu vejo a confiança desses jovens aqui no superlativo. É uma confiança que você não pode medir de forma alguma. Não tem como medir a confiança desses jovens no Deus que eles serviam. Eles disseram o seguinte ao rei. Eles disseram ao rei o seguinte: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ou seja, ele está dizendo: não é você que vai nos livrar da fornalha de fogo ardente. Não é você, rei. Mas o Deus que nós servimos, ele é quem pode nos livrar. E ele disse o seguinte, no texto seguinte, ele disse: e ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão. Vejam, a confiança desses jovens aqui é sobrenatural. A confiança dele, a fé deles aqui é sobrenatural, porque eles estavam diante da morte. A palavra do rei não poderia voltar atrás. Eles estavam diante da morte, a morte estava diante dos seus olhos. Só que eles tiveram uma confiança tão grande em Deus. A confiança deles em Deus era tão grande
que eles disseram aqui, o nosso Deus é quem pode nos livrar. E eles disseram, e Ele, veja a confiança, e Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Você sabe o que aconteceu? O rei ficou indignado, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e amarraram aqueles jovens, amarraram eles e jogaram ele no forno de fogo ardente. Aqueceram a fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais eles aqueceram a fornalha. A temperatura era altíssima. Amarraram eles. E a Bíblia diz que os homens que foram jogados lá dentro, eles foram lambidos pelo fogo. O fogo destruiu. Mas aqueles 3 jovens, quando eles jogaram eles lá dentro, a única coisa que queimou foram as cordas. As únicas coisas que foram queimadas dentro daquela fornalha de fogo, que foi aquecida 7 vezes mais, a única coisa foram as cordas que amarravam aqueles 3 jovens. O fogo queimou as cordas e eles ficaram livres dentro do fogo. E aquilo chamou muito a atenção do rei, pois a Bíblia Sagrada diz que quando ele olha, ele vê 4 homens dentro da fornalha de fogo, dentro do forno de fogo ardente. E ele viu que um daqueles homens ali era diferente. Era como se fosse o filho dos deuses. Veja o que ele disse aqui, o rei Nabucodonosor. Veja o que ele disse aqui. Lançaram eles dentro do forno, porque a palavra do rei tinha que se cumprir, né? Os 3 garotos, 3 jovens foram lançados ali dentro do fogo. E alguém viu e disse, oxe rei, nós não lançamos 3 pessoas lá dentro? Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. E o rei disse, eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. O aspecto do quarto homem era semelhante ao filho dos deuses, na linguagem de Nabucodonosor. Meus amados irmãos, veja que coisa, isso chama-nos muito a atenção para isso. Para essa fé aqui, que ela é manifesta nos piores momentos da nossa vida. Outra pessoa que essa fé ela foi manifesta foi na vida do próprio Daniel. Quando os inimigos de Daniel, aqueles homens que perseguiam Daniel, eles sabiam que Daniel fazia oração, orava 3 vezes na sua casa, olhando para Jerusalém. E a Bíblia diz que eles foram até o rei Dario e mandou que o rei fizesse um edito, que no espaço de 30 dias, ninguém poderia fazer oração ou adoração a nenhum outro Deus, a não ser ao próprio rei Dario. E isso ele gostou. Isso o próprio rei gostou, o rei Dario gostou. Quem é que não gosta de ter o seu ego massageado pelos bajuladores? Quem é que não gosta de receber elogios de bajuladores? E principalmente quando é inimigo de crente, para destruir, para maltratar, para caluniar, para ferir a sensibilidade moral e espiritual do homem de Deus. O rei gostou de ser bajulado. O rei gostou, amou daquilo e assinou o decreto e selou com o seu anel. Só que Daniel não estava nem aí para aquele decreto, de forma alguma.
O compromisso de Daniel era com Deus. O compromisso de Daniel era com Deus. E a fé de Daniel nunca fora abalada por nenhum tipo de problema ou de dificuldade que ele enfrentou no reino babilônico. Daniel continuou orando e eles viram e foram até o rei. O rei era amigo de Daniel. E o rei, como ele havia feito o decreto, ele tinha que jogar Daniel na cova dos leões, porque aquele que desobedecesse ao edito do rei seria jogado na cova dos leões. E a Bíblia diz que Daniel foi jogado na cova dos leões. Só que tem uma coisa: Daniel não se recusou. O rei chamou Daniel e, em outras palavras, eu creio que Daniel disse: eu não posso deixar de orar, eu não posso deixar de ter o meu contato com o meu Senhor durante o dia da minha vida, eu não posso. Isso é um costume que eu tenho, é um hábito de falar com Ele 3 vezes durante o dia. Isso é hábito, eu não posso mais tirar isso de mim. Pode jogar, pode me jogar lá no meio dos leões, tem nada não, pode me jogar. Glória ao nome de Jesus. E a Bíblia diz que eles lançaram Daniel lá na cova dos leões. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: que o Senhor fechou a boca dos leões. E os leões mal nenhum fizeram a Daniel, irmãos. Nenhum mal fizeram a Daniel. Nenhum mal fizeram a Daniel. E no outro dia o rei foi lá e chamou ele. E ele disse: ó rei, vive para sempre. Foi achado em mim inocência, o Senhor achou em mim inocência, porque mal nenhum eu cometi. E a palavra de Deus diz que Daniel saiu dali ileso, sem nenhum arranhão. Os leões, Deus fechou a boca dos leões, e os leões mal nenhum fizeram a Daniel. Meus amados irmãos, essa é uma fé sobrenatural. É uma fé que está além, que vai muito mais além do nosso conhecimento e do nosso raciocínio. É uma fé que nos leva a vivenciar os grandes milagres de Deus no momento de crise, no momento de dificuldades. Aqui nós vemos que esses homens, diante da morte, eles não negaram o Senhor. E a palavra de Deus fora tão clara, quando eles disseram diante do rei: ó, o nosso Deus, Ele nos livrará da tua mão, nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E Deus livrou. E Deus livrou soberanamente. Deus livrou aqueles 3 jovens do forno de fogo ardente. Jesus entrou lá. Jesus era Jesus, o 4º homem era Jesus, trabalhando por trás de uma cortina teofânica era Jesus. Era Jesus Cristo, que desceu ali dentro da fornalha de fogo ardente e esfriou o fogo, para que o fogo não queimasse os seus servos. Era Jesus. E lá em Daniel, ele fechou a boca dos leões. Ele desceu lá e fechou a boca dos leões. Ou apenas, quem sabe, uma ordem do Senhor: ó, não faça nenhum mal a ele aí, não faça nenhum mal. E os leões não fizeram mal àqueles homens. E outra coisa que nós vemos é o apóstolo São João. João não negou a sua fé. O imperador, se não me falha a memória, Domiciano ou foi Adriano, não sei qual dos dois, não estou bem lembrado, que disse a João: João, ou você nega, ou você vai para dentro do tacho de azeite quente. E João disse: eu não posso negar Jesus, eu não posso negar Jesus. Eu não posso negar Jesus. Por quê? Porque eu andei com ele, eu vi ele, eu ouvi os seus ensinamentos, eu senti o seu grande amor por toda a raça humana.
Eu vi ele ser crucificado. Eu vi quando ele morreu, quando nós tiramos ele da cruz, colocamos no sepulcro. Eu corri até lá quando as mulheres disseram que ele havia ressuscitado. Eu corri lá e vi que o sepulcro estava vazio, que ele não estava lá. Eu vi quando ele, depois de ressuscitado, entrou lá dentro da casa onde nós estávamos orando. Eu vi quando ele entrou lá dentro, as portas todas fechadas, e ele entrou lá dentro e chegou para Tomé e disse: Tomé, olha aqui as minhas mãos, veja se não sou eu. Como posso negar Jesus? Não posso. Pode me jogar dentro do tacho de azeite quente. E a história diz que eles jogaram João lá dentro do tacho de azeite quente. Mergulharam João lá dentro e disseram: já era. O seu Deus jamais te livrará disso. Mas a história diz que quando João mergulhou, que eles pensaram que ali só estava somente os pedacinhos de carne ou nada de carne ali, porque o azeite haveria de derreter toda a carne de João. Mas quando eles chegaram lá, João estava em pé dentro do tacho de azeite quente. O azeite não queimou a sua pele, não danificou os seus cabelos, não danificou nada de João, porque João acreditava que Deus poderia lhe livrar não somente daquele tacho de azeite quente, como de qualquer outra coisa. João foi fiel, a fé de João superabundou ali diante dos olhos de todos aqueles que ali estavam, e Deus gostou, Jesus gostou, que foi lá e esfriou ali aquele tacho de azeite quente para que não fizesse dano nenhum ao corpo de João. Pregam-se muito fé hoje. Muitos pregadores pregando fé, mas a fé desses homens é uma fé mais compromissada, sabe com quê? Com o seu ego, com aquilo que eles querem buscar para si próprio, para ganhar fama, para ganhar nome. Que nós vemos que essas fé que eles pregavam não é essa fé desses homens de Deus que estão aqui na Bíblia Sagrada, não é, porque se fosse, nenhum deles haveriam de ter fechado as igrejas, não haveria de ter fechado igreja nenhuma, independente da crise que está vivendo. É uma pandemia, e eles tiveram que fechar a igreja, eles tiveram de fechar a igreja em obediência ao homem. Quando os homens deram uma ordem aqui para esses 3 jovens, eles não aceitaram as suas ordens. Eles não aceitaram a ordem. Se dobra diante da minha estátua, ou vai ser lançado no forno de fogo ardente. Eles disseram: fica sabendo você de uma coisa, que nós não serviremos aos teus deuses, e nem tampouco nos dobraremos diante da tua estátua. Fica sabendo, rei, e o nosso Deus nos livrará da tua mão e da mão e do fogo do forno de fogo ardente. Eles não aceitaram a ordem do rei. Daniel disse a ele: pode me jogar, porque jamais deixarei de adorar o meu Deus de manhã, de tarde e de noite, jamais. É um compromisso que eu tenho com ele. Eu fui ensinado pelos meus pais a ter compromisso com ele, e eu acredito que se ele quiser, os leões não me devorarão. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Esses homens aqui não aceitaram de forma alguma a ordem de presidente, a ordem de governador, não aceitaram a ordem do rei, mas eles se mantiveram de pé diante do Deus que eles serviam e que eles adoravam. Foi por isso que aqui em Lucas, aqui no capítulo 18 de Lucas, que nós lemos há poucos instantes aqui, Jesus Cristo disse: porventura
achará fé na terra o Filho do Homem quando voltar? Achará fé na terra o Filho do Homem quando ele voltar? Escute só, foi Jesus que falou, aqui no versículo 8 do capítulo 18 de São Lucas, a parte B ele disse, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A fé que Jesus está falando aqui, senhoras e senhores, é a fé sobrenatural. É a fé sobrenatural. É essa fé que não permite que o homem negue Jesus diante de presidentes e de governadores. Jesus disse, olha, chegará o tempo, Jesus falando para os seus discípulos, ele disse, chegará o tempo em que vós serão entregues aos presidentes, ao rei, por causa do meu nome. Mas não se preocupe, porque na mesma hora o Espírito, meu Espírito, vos fará lembrar de tudo aquilo que vocês ouviram e viram. Jesus estava falando dessa fé sobrenatural, que é uma fé que não permite que o homem apostate da sua fé. É a fé que faz com que o nome de Deus seja glorificado e que os milagres e que coisas extraordinárias aconteçam diante dos olhos de ímpios, para que o nome de Jesus seja glorificado. Essa fé, ela manifesta para glorificar o nome de Deus, trazendo benefícios para aqueles que acreditam em Deus e trazendo um peso de julgamento, de juízo para aqueles que não acreditam em Deus e que tentam denegrir a imagem dos filhos de Deus, dos homens e mulheres que acreditam na palavra do Senhor. Jesus Cristo disse, quando o Filho do Homem vier, porventura achará a fé na terra? Se fala muito em fé, mas cadê os pregadores da fé? Cadê os pregadores da fé? Todos fecharam as suas igrejas. Todos fecharam as suas igrejas, obedecendo a ordem humana. E digo mais uma coisa, se quiser me criticar, me critique, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Sabe por quê? Porque se esses homens tivessem essa fé, eles poderiam ser levados às prisões, poderiam ser presos, mas lá na prisão Deus iria fazer coisas extraordinárias, que iria causar espanto na vida de muitas e muitas pessoas. E sabe o que ia acontecer? Eles seriam soltos e muitos milagres Deus faria através das suas vidas, mas se acovardaram. Se esses homens tivessem essa fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, de João e de Daniel, essa pandemia do inferno não haveria de estar matando tantas e tantas pessoas na terra. Eu acredito assim, essa é a minha visão. Eu sei que muitas pessoas irão discordar da minha fala, da minha opinião, mas eu não estou nem aí para você, eu estou para a Bíblia. Eu estou para a Bíblia Sagrada, o meu negócio é com Deus. Que Deus o livre dessa pandemia me atingir, esse vírus me atingir. O meu Deus, o Deus que eu sirvo e que eu adoro, Ele pode me livrar do vírus ou me levar para Ele, ou me levar para os braços de Deus. Para mim é melhor estar nos braços do Senhor do que estar vivendo numa terra pecaminosa dessa, onde existe muita hipocrisia, onde existe muitos hipócritas que pregam uma coisa que eles não vivem. Pregam uma coisa que eles não vivem. Estamos vivendo o tempo do fim, estamos. Veio a pandemia, veio,
Mas se os homens de Deus tivessem esse propósito, muitas e muitas pessoas teriam sido curadas. Muitas e muitas pessoas estariam vivendo hoje. Muitas que já morreram estariam vivendo hoje. Porque Deus, Ele opera na crise. E é na crise que Deus revela aqueles que são e aqueles que não são. Aqueles que servem a Ele com integridade e compromisso e aqueles que não servem a Ele. Malaquias disse: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Tem muitas pessoas dentro da igreja, mas que não são igreja. E é tão provável isso que Jesus disse aqui na sua palavra, que quando for no fim, Ele enviará os seus anjos, e estes anjos separarão o trigo do meio do joio. Tirará o joio do meio do trigo. O que é o joio? É uma planta idêntica ao trigo. Muitas das vezes se arranca trigo pensando que é joio, mas só os anjos de Deus farão essa divisão. Tirará o joio do meio do trigo, porque estão misturados. E Ele disse: se tentar arrancar, vai ferir o trigo. O joio fere o trigo, mas Ele deixou para os anjos. Essa missão é para os anjos fazer, porque existe muitas pessoas dentro de muitas igrejas que estão lá apenas de fachada. Compromisso com Deus não tem, intimidade com Deus também não tem. Digo mais uma coisa que eu sempre venho dizendo: nem todos aqueles que estão em casa vão voltar para a igreja quando os templos abrirem. Nem todos voltarão, porque se acostumaram com comodismo dentro das suas casas. E muitos dizem: não precisa de igreja, porque a igreja somos nós. Se não precisasse de templos, Deus não mandaria Salomão edificar um templo para que ali no templo se fizesse adoração a Ele e se aprendesse da sua lei, da sua palavra. Se não precisasse de templos e de uma autoridade para ensinar, Deus não teria trazido Zorobabel da Babilônia para construir o segundo templo. Se Deus não quisesse os templos, Ele não mandaria, tocaria no coração de Herodes para melhorar o templo, o de Jerusalém, o templo que Zorobabel construiu. Queridos, estamos vivendo tempos de crise moral, social, econômica, política e espiritual na nossa nação, no mundo inteiro. Porque Jesus está voltando. Jesus Cristo está voltando. Estamos vendo sinais na natureza, na política, na ciência. Estamos vendo sinais da volta de Jesus no mundo espiritual. Jesus está voltando. E é nesse tempo de crise que haverá a separação do trigo e o joio. Vai haver a separação, porque é na crise que Deus revela quem são os seus verdadeiros adoradores. Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, porventura achará a fé na terra? Tem muita gente que diz: eu tenho fé, mas a fé não é uma fé sobrenatural. Até, meus queridos irmãos, para nós ganharmos uma vida para Jesus hoje é difícil, por causa
dos escândalos, por causa da hipocrisia, por causa das maldades que são praticadas por esses que se dizem evangélicos, gospel, como hoje chamam gospel. Eu sou crente em Jesus Cristo. Meu compromisso é com Deus, não sou perfeito de forma alguma, sou falho. Mas uma coisa eu digo, hoje, nos dias de hoje, tem muitos que precisam se arrepender e vir ter uma conversão correta com Deus. Precisa voltar ao primeiro amor. Precisa começar a viver experiências gloriosas com Deus. É tanto tipo de evangélico hoje no mundo que eu nunca vi tantos evangélicos. Mas é de todo tipo, meus irmãos. E cada dia mais, nós vemos as aberrações praticadas por muitos. Vamos orar, buscar mais a presença de Deus, para que possamos, no tempo da crise, manifestar, desenvolver essa fé que não se preocupa com fornalha de fogo ardente, com cova de leão, com prisão, com tacho de azeite quente, mas que se preocupa em adorar e glorificar o nome de Jesus. Estamos vivendo o tempo do fim. É tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. Chegou o tempo de pregarmos sobre o arrependimento. Chegou o tempo de falarmos que o homem tem que se arrepender para ter uma vida eterna de paz com Jesus na eternidade. Chegou o tempo. Deixe que os pregadores da teologia da prosperidade, os neopentecostais, preguem esse negócio aí de bênção, bênção e bênção. Como é que Deus vai dar bênção para um camarada errado? Como é que Deus vai dar bênção para um cara que vive totalmente torto diante da sua presença? Dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Não, Deus não faz isso não, camarada. Deus não faz isso não, meu amigo. Não, Senhor, a bênção é para aqueles que estão andando de acordo com a vontade de Deus. O salmista disse: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Ante o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí ele disse, que eles são comparados, sabe com o quê? Como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, que as suas folhas nunca secam, e eles dão o seu fruto no tempo certo, Essa aí é a bênção de Deus para o homem que anda de acordo com a sua vontade. Camarada errado, praticando tanto tipo de coisa errada, vai receber bênção de Deus. Isso é mentira. Isso é mentira. São pregadores que querem massagear o ego de alguém. Não, tá errado, isso aí tá errado. Tá errado. Deus só dá bênção àqueles que estão andando diante da sua presença em santidade e reverência. Que ora, que lê a sua palavra, que tem amor no coração, que perdoa, que sabe perdoar os seus algozes, até mesmo os seus inimigos. Ele perdoa, quanto mais um amigo que errou. Esses sim são portadores da bênção do Senhor nosso Deus. Jesus Cristo disse, porventura achará fé na terra o Filho do Homem quando voltar. Vamos analisar nossa vida, como nós estamos andando diante do Senhor, e vamos nos preparar, porque brevemente Jesus vai voltar. Deus abençoe, em nome de Jesus.